Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius, da disciplina de linguagem de script. Então vamos lá, né? Na última aula nós havíamos falado sobre, ficou para vocês fazerem, né? Este exercício aqui, tá? O último exercício que eu fiz foi este, né? Criar um algoritmo para preencher o vetor conforme indicado. Então colocar um vetor de tamanho 10, colocar os valores 10, 20, 30, 40, assim por diante. Então esse exercício está aqui, né? Foi o último exercício que eu havia feito. É isso aqui. Então se eu executar isso aqui, né? Deixa eu abrir aqui. Se eu pressionar aqui F12, vir no console, eu tenho aqui um array, né, preenchido com os valores 10, 20, 30 e assim por diante. Tá, no exercício que ficou para vocês fazerem, eu ia preencher ele com 10, 12, 30, 14 e assim por diante. Então observe que quando o índice é par, é a mesma lógica do exercício anterior. Vai mudar só quando ele é ímpar. Quando ele é ímpar, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a variável i e somar 11 nela. Né? Então, i mais 11. Aqui também, ó, i mais 11, i mais 11, e aqui também i mais 11. Então é só fazer um if para verificar se o índice é par ou se o índice é ímpar. Tá? Então vamos lá, vamos fazer ele aqui. Ó, se o índice, que é a variável i, for par, isto é, se o resto da divisão de i por 2 for igual a 0, ou seja, ele é par. Então eu vou fazer isso aqui. Se não, o vetor no índice i vai receber a própria variável i mais 11. Pronto. Só isso aqui que é para ser feito, tá? Salvar aqui. Vamos voltar aqui no navegador. F5. Ó, tá feito. Quando i for 0, vai ficar 10. Quando i for 1, vai ser 12. Quando i for 2, 30. Quando i for 3, 14 e assim por diante. Ok? Então, bem tranquilo de fazer. Só lembrar que tem que colocar aqui um if para verificar se é par. Faz isso. Se não for par, só pode ser ímpar. Faz isso aqui. Ok? Então, aí a gente resolveu a correção do exercício que ficou para vocês fazerem. E aí, vamos continuar. Vamos para o próximo exercício. Ó, construir um algoritmo que leia dois vetores. Então, vou ler o vetor A e o vetor B, de 50 elementos cada, e criar um terceiro vetor acumulando a soma dos elementos desses dois vetores. E aí sempre utilizar o mesmo índice. Né? Como assim o mesmo índice? A no índice 1 mais B no índice 1, o resultado fica em C no índice 1. E depois mostrar os valores do terceiro vetor somente. Tá? E aqui na observação, ele fala para a gente ler os dois vetores, primeiramente, para depois imprimir o resultado de C. Então, primeiro eu leio todos os dados, depois eu mostro o vetor resultante de C. Ó, é um vetor de tamanho 50. Só que testar, colocar 50 valores em um array, em um vetor, então na verdade são dois, eu vou digitar 100 números. Então, para evitar isso, eu vou fazer com tamanho menor. Vou fazer, por exemplo, com 5, com 3. Funcionou? Aí sim eu modifico para 50 e vai funcionar da mesma forma. Tá? Então vamos lá, vamos criar um próximo arquivo aqui. Eu vou salvar esse cara aqui como exemplo 2. E aí vamos colocar a tag de script aqui. Vamos ter os três arrays, na verdade, né? Vamos colocar aqui o array A, o array B. Vou colocar minúsculo, tá? E também o array C. Pronto. Para ler os dados, né? Aquele mesmo esquema que nós já fizemos na outra aula, né? Let i igual a 0 e menor do que 50. E aqui eu vou testar com 3. Eu posso até fazer assim, ó, vou colocar aqui uma constante. O const é semelhante ao let. Eu declaro uma variável, eu crio uma variável. Só que o let eu crio uma variável, o const eu crio uma constante. Qual que vai ser a diferença? A variável eu consigo modificar o valor dela. Né? Então, se eu declaro aqui, por exemplo, let x recebe 5. Em outro determinado trecho do meu programa, eu posso dizer x recebe 3, sem problema. Por quê? Porque ela varia, ela é uma variável. Agora, se eu fizer com const é uma constante, constante não muda. Então, se declarei uma constante valendo 5, depois em um dado momento no meu programa eu falo que ela recebe 3, isso aqui vai gerar um erro. Eu não posso fazer isso aqui. Tá? E, então, eu vou declarar aqui minha variável tamanho como 3,
E depois basta modificar aqui e colocar 50 e pronto, tudo vai estar funcionando. Tá? Então eu vou colocar aqui TAM, então let começando em 0, enquanto a variável let I começando em 0, enquanto a variável I for menor que o tamanho, que para o teste vai ser 3 e depois para o final vai ser 50, e aí o I++, aí o que eu vou fazer? Eu vou pedir para o usuário digitar um número, né? Então vai ser um prompt, digite um número. Só que aí prompt, lê string, retorna string, então eu preciso transformar isso inteiro. Parse int. Parse int. Aí transforma em inteiro. Inteiro, peraí, deixa eu ver aqui. Na verdade aqui, lê dois vetores, A e B. Não fala que tem que ser inteiro. Então, tanto faz ser int, eu vou colocar float. Se ele não fala que pode ser inteiro nem real, eu vou deixar real. E aí eu vou guardar isso na variável A no índice I. Então, duas possibilidades. Posso fazer isso ou posso utilizar a função push. Tá? Nesse caso, eu vou deixar assim. Depois, eu preciso fazer a mesma coisa para o vetor B. Tá? Vamos fazer a mesma coisa, só que aqui vai ser o B. Observe que eu posso continuar usando a variável I aqui, tá? Deixa eu ver aqui se eu acho que eu errei alguma coisa. Ou não. Deixa eu fechar aqui e abrir de novo. Deixa eu ver, talvez eu tenha errado alguma coisa aqui, que ele tá vendo que a sintaxe ficou diferente. Provavelmente eu errei alguma coisa. Vamos continuar aqui, script, tá aqui, ó, script, faltou um T, né? Então você vê, ó, a sintaxe estava errada, então provavelmente eu errei alguma coisa, e aí só observando a coloração daqui no editor, né, deu para perceber que eu tinha errado alguma coisa aqui o script. Tá, então aí leu o B, observe que aqui eu estou usando a variável I e aqui também eu estou usando a variável I, só que são variáveis I diferentes, tá? Essa variável I aqui só existe dentro desse laço for. Já esta variável I aqui só existe dentro deste laço for. Por quê? Porque eu declarei com let. Tá? Então o escopo de vida dessa variável I é este laço for. Tanto é que se eu vier aqui colocar aqui um alert I, tá errado. Por quê? Porque não existe I fora deste laço for. Né? Este I aqui não existe fora desse laço for. E este I aqui não existe fora deste laço for. Então, se eu colocar isso aqui, vai ficar errado, tá? Entendeu? Salvei aqui, voltar aqui no navegador, executar esse exemplo 2. Aí vai pedir para digitar um número, outro número. E depois, ó, referência I não definida, né? Lá na linha 10. Né? Por que não está definida? Porque não existe esse I aqui. Tá? É diferente se eu tivesse declarado I aqui. Aí ele existiria, tá? Mas aí já é outro caso, tá? No meu caso, eu vou deixar assim. Então saibam que são duas variáveis diferentes. Não teria problema, tá? Se eu fizesse aqui let I, funcionaria do mesmo jeito, tá? Funciona, né? Aqui o I começa em 0, enquanto o I for menor que tamanho, e aí mais. E depois aqui o I volta a ser 0, enquanto o I for menor que tamanho, mais. Então pode ser a mesma variável, tá? Mas lembre-se, se você declarar aqui dentro do for, aí serão variáveis diferentes, tá? Então vamos deixar assim, uma única variável, e vai ser usada nesses dois laços for para ler, né? Ler e armazenar os dados no vetor A e depois ler e armazenar os dados no vetor B. Vamos executar isso aqui, só para a gente ver como é que vai ficar. Então F5. Um pouquinho aqui. Primeiro, os três primeiros valores é para o vetor A. Então, por exemplo, vou digitar aqui, por exemplo, os números 5, depois 10, depois 15.
E agora para o segundo vetor, vamos digitar, por exemplo, 2, 3, 4. Então, se eu vier aqui mostrar o vetor A, ó, 5, 10 e 15. Se eu pedir para mostrar o vetor B, 2, 3 e 4. Então, tenho dois vetores, os dois de tamanho 3. Se eu modificar aqui, eu passo a ter os dois vetores de tamanho 50, tá? Mas por enquanto vamos deixar 3. Agora eu preciso somar e guardar o resultado no vetor C e também mostrar esse vetor C, né? Então eu vou fazer um laço aqui semelhante a isso aqui. E aí vou falar que o vetor C no índice I vai receber o vetor A no índice I mais o vetor B no índice I. Tá? Então quando o I for 0, vai ser A no índice 0 mais B no índice 0. Ó, se a gente observar esse exemplo aqui, observando esse exemplo aqui, a variável I começa em 0. Quando a variável I for 0, o que eu vou guardar em C no índice 0? Eu vou guardar 5 mais 2. Né? A no índice 0 mais B no índice 0, 7. Aí eu guardo no C no índice 0. Aí eu lá chego no final, volta, incrementa a variável I, fica 1. Aí 1 é menor que o tamanho? Sim, 1 é menor que 3. Aí o que eu vou fazer? A no índice 1 mais B no índice 1. A no índice 1 é 10, B no índice 1 é 3, então 10 mais 3, 13, e o resultado vai ficar no C no índice 1, tá? Observa, ó, o A no índice 1 é 10. Se eu pegar aqui o B no índice 1, B no índice 1 é o 3, tá? Então vai ser o 10 mais 3. E assim por diante até terminar todo o array, tá? Para mostrar, eu posso simplesmente vir aqui mostrar um console.log e mostrar o vetor C. Ctrl S, F5, digitar aqui os mesmos valores, tá? 5, 10 e 15 para o primeiro array, aí depois 2, 3 e 4 para o outro, e o resultado final é o vetor C, né? O que tem no vetor C? 7, 13 e 19, que já foi a soma dos outros, tá? Nos mesmos índices. Posso não usar o console, posso mostrar isso aqui direto no alert. Ctrl S, F5 aqui, e aí vou colocar aqui os valores, 5, 10, 15, depois 2, 3 e 4, e ele já me mostra o resultado aqui, que ficou no array C, ok? Isso, né? Terminamos então esse exercício aqui, tá? Só essa forma aqui. Beleza, vamos para o próximo? Próximo exercício, escrever um algoritmo que leia todo um... Ah, tá, perdão, deixa eu voltar aqui. Para ficar certo, ó, aqui agora é 50. Mas se eu fizer com 50, com certeza, só mudei aqui, isso aqui já está funcionando. Tá? Da forma que a gente fez aqui, vai estar tudo funcionando. Então, beleza. Bora lá para o próximo. Leia todo um conjunto A de 100 elementos reais. Depois, construir e imprimir um outro conjunto B, um outro array, formado da seguinte maneira. Os elementos de índice par têm um valor de A dividido por 2. E os elementos de índice ímpar têm um valor de A multiplicado por 3. Então vamos lá, vamos fazer. Primeiro, ler os 100 elementos reais, né? File new, vou escrever aqui Ctrl S para salvar. Vai ser o exemplo 3, a aula de hoje. Então, vamos lá, script. Aí eu vou ter um vetor, deixa eu colocar aqui do lado, um vetor A. E aí eu vou fazer semelhante a outros, tá? Então vou ter também o B e vou ter aqui um TAM. E vou testar com 3, depois quando funcionar, aí eu coloco o 100, tá? Constante, tá? Porque eu não vou modificar o valor do TAM. Na verdade, até aqui, ó, podia ser constante, porque eu não modifico o A e nem modifico o B, tá? Então pode ser constante também, mas vou deixar aí como let. Então, primeiro ler, né? Para igual a 0 e menor que o tamanho, mais, e eu leio um conjunto
né, de tamanho 100. Então, mesmo esquema, né? A no índice I. Vamos fazer com um push, né? Só para ser diferente, só para a gente ver a utilização do push. Então, o que eu vou colocar aqui no push? É um parse float, ó, que ele já fala, ó, um conjunto de elementos reais, um parse float. E aí o prompt, digite um número. Depois, beleza, feito isso, né? Aí depois, ó, construir o conjunto B, que vai ser, se o índice for par, vou pegar o valor de A e dividir por 2. Se o índice for ímpar, eu vou pegar o valor de A e multiplicar por 3, tá? Então vamos lá. Check. Então vou fazer... Ó, dá para fazer direto aqui nesse laço aqui? Sim, dá para fazer, é uma possibilidade. Mas eu vou escrever um outro laço aqui, vai ficar mais simples a gente entender, tá? Então vou fazer um outro laço, semelhante a esse aqui, tá? A gente podia utilizar também, ao invés desse tipo de laço, a gente pode utilizar, por exemplo, um forim. Tá? Vamos usar o forim ao invés de utilizar esse laço aqui. Tá? Mas funciona, tá? Se quiser utilizar isso aqui, pode utilizar também. Eu vou utilizar o forim aqui só para ficar diferente. Então, para cada variável, para cada índice, né, no vetor A, o que eu vou fazer? Para cada índice no vetor A, o que eu vou fazer? Eu vou verificar se esse índice é par ou é ímpar. Então, se a variável i dividido por 2, se o resto da variável i dividido por 2 for igual a zero, quer dizer, é par. Então, se for par, o que eu vou fazer? O vetor b no índice i, ou simplesmente coloco um push aqui, vai ser o quê? Vai ser o vetor a, se for par, dividido por 2. A dividido por 2. A no índice i dividido por 2. Se o resto da divisão de i por 2, se não for igual a zero, vai ser igual a 1, então é ímpar. E aí o que eu vou fazer? b.push a no índice i vezes 3. Isso mesmo? Isso, multiplicado por 3, tá? Ó, você pode fazer assim, ou então pode fazer assim também. Ó. Ao invés de usar o push, você pode utilizar o b no índice i recebendo isso aqui. É uma possibilidade também. Das duas formas fica correto, tá? Vamos fazer dessa... Vou colocar aqui. B no índice I recebendo o A no índice I vezes 3. Já que a gente está usando o índice, vou deixar assim que eu acho que fica mais simples de entender. Beleza? Então é isso, né? Vamos testar? Aqui ao invés de tamanho 3, vamos colocar aqui tamanho 5. Ctrl S, salvar. Vamos voltar aqui no navegador. Exercício 3. E aí faltou mostrar, né? Vou dar aqui um alert para mostrar o vetor B. Então, F5. Aí vamos digitar aqui, então, por exemplo, números 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Poxa, peraí. Tá fazendo coisa errada, né? Aqui tá o 2, ó. É o 3. Isso, vamos lá. Então, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele vai pegar o primeiro valor, que era o 2, que estava no índice par, dividir por 2. Aí, depois, eu digitei o 3, aí ele estava no índice ímpar, aí multiplica por 3. E aí, assim por diante. Ok? Então, esse aqui é o exercício, então, este aqui, né? Beleza, vamos pro próximo? Ó, construir um algoritmo para... e outra coisa que eu esqueci, né? Terminou, funcionou. Posso colocar aqui 100. Pronto, vai funcionar da mesma forma, tá? Vamos pro próximo. Construir um algoritmo para ler 100 números inteiros que devem ser armazenados em um vetor. Tá, isso aqui a gente já sabe fazer, tranquilo. Né? Já vamos pegar aqui. Já vou até aproveitar isso aqui.
Então, file. Opa. File, new file. Ctrl S. Esse vai ser o exemplo 4. Salvei. Eu vou colar aquilo que eu havia copiado anteriormente. Por enquanto, só um vetor A de tamanho 100. Faz o laço aqui, pede para o usuário digitar, mas nesse exercício não é mais float, porque float é real, parse int. Por quê? Porque aqui no exercício ele fala para ler 100 números inteiros, que devem ser armazenados no vetor. Pronto, é isso. Então, vetor A e leia 100 números inteiros e armazena no vetor. Ok. Depois, verificar se existem elementos iguais a 40. Se existir, escrever os índices de suas posições. Então, vamos lá. Vamos fazer isso aqui. Ó, mesma ideia aqui. Vou colocar aqui 5, só para a gente testar. Tá, dá para verificar se existe elementos iguais a 40 direto aqui? Dá, mas para facilitar eu vou fazer um outro laço. E aí também a pessoa digita todos os dados depois que eu começo a mostrar os índices de quem tem o valor igual a 40, tá? Então, vamos lá, um outro laço. Pode ser este tipo de laço aqui, ou pode ser um for in, tá? Tanto faz, você pode escolher aí. Eu vou fazer direto dessa forma aqui, porque no outro exercício a gente tinha utilizado for in. E aí verificar se existem elementos iguais a 40. Se existir, escrever o índice das posições desses números que são iguais a 40. Então eu vou verificar aqui se o meu vetor A no índice I, se ele for igual a 40. Se ele for igual a 40, eu posso também utilizar o operador idêntico, tá? Que aí já verifica o tipo de dado também. Se ele for igual a 40, aí o que eu vou fazer? Eu vou mostrar o índice, tá? Então eu vou dar aqui um alert. Valor 40 no índice I. Pronto. Só isso, tá? Então essa aqui é a questão B. Só isso aqui. Depois, informar quantos elementos iguais a 10 existem. E observe que aqui é para contar a quantidade, né? Diferente daqui, aqui eu simplesmente mostrava os índices. Aqui não, eu quero saber quantos são iguais a 10. Então, para saber quantos são iguais a 10, ó, volto a repetir, dá para aproveitar esse mesmo laço? Dá, né? Mas eu vou fazer aqui num outro para ficar mais fácil de entender. Então, fazer um laço para cada. Então, verificar quantos elementos são iguais a 10. Se eu quero verificar quantos elementos são iguais a 10, posso utilizar este tipo de laço for, posso utilizar for in, posso utilizar for off. Vou utilizar for off para ficar diferente, tá? E visto também que aqui eu não preciso dos índices. Se eu precisasse dos índices, tinha que usar outra abordagem. Mas como eu não preciso, vou utilizar o for off, tá? Então, para cada número que está no meu array A, então o que eu vou fazer? Aqui num é o nome da variável, pode ser um nome qualquer nome de variável. Eu quis chamar de num porque lembra um número, tá? Então, para cada número que está no meu vetor A, então eu vou pegando cada um dos números desse array, eu vou verificar se esse número é igual a 10. Igual, ou posso verificar se ele é idêntico a 10. Se for igual a 10, o que eu vou fazer? Eu vou contar. E aí, como é que eu faço para contar? Lembra lá da aula presencial? Eu vou declarar aqui antes uma variável quant. E como aqui eu ainda não contei nenhum número igual a 10, esse cara começa com 0. Né? E aí, cada vez que isso aqui for verdade, ou seja, cada vez que eu encontrar um número que é igual a 10, eu aumento o valor da variável quant em 1, ou um quant mais mais. Quando eu terminar esse laço, eu vou ter contado quantos elementos são iguais a 10. E aí eu mostro isso. Né? Então, alert. Posso usar... vamos usar aqui o operador de crase, só para ficar diferente desse aqui. Aqui eu concatenei strings, né? Aqui a gente vai usar uma forma diferente. Então, vou usar aqui o operador crase. E aí, vou colocar aqui dentro do cifrão e as chaves, vou colocar a variável quant. Então, quant números iguais a 10. Então, vou iterar no laço para cada dado que está na variável, ou cada elemento
que está no vetor A, eu vou guardando no num. Aí eu verifico se ele é igual a 10. Se for igual a 10, eu conto. Se não for igual a 10, não faço nada. Aí chega no final do laço, volto, pego o próximo valor que está no vetor. E aí faço a verificação e assim por diante. Vai fazer essa verificação para todos os dados que estão guardados no vetor. Tá? Beleza. Depois, informar qual é o elemento de maior valor e o seu índice. E essa aqui... vamos lá. Como é que eu vou fazer isso aqui? Deixa eu pegar aqui. Vamos supor que eu tenho um array com esses números aqui. 5, 10, 8, 12 e 7. Vamos supor que eu tenho esses valores. Como é que eu vou saber qual é o maior desses valores? Então eu vou fazer o seguinte, esse aqui é o meu vetor. Né? Vetor. E aí eu vou ter uma variável aqui que vai ser a minha variável maior. Essa variável maior, eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher um número qualquer aqui para supor que é o maior valor. Então eu escolhi um número qualquer. Aí o que eu vou fazer? Eu vou escolher o primeiro número. Então eu vou supor que o primeiro número é o maior de todos. E depois eu vou verificando se esse número é maior que esse número é maior que esse número é maior que esse, e vou verificando se ele é maior que cada um dos elementos que está no array. Se for maior, aí eu vou substituir essa variável aqui. Então como é que vai ficar? Eu vou pegar aqui o 5, né? 5 é maior que 5? Não, não é não. 5 é maior que perdão, isso, né? Quero verificar o maior, né? 5 é maior que 5 é maior que 5? Não. 5 é maior que... maior não, perdão. Vou verificar se é menor, tá? 5 é menor que 5? Não. 5 é menor que 10? Sim, é menor. Então, aqui fica 10. 10 é menor que 8? Não, não é menor não. 10 é menor que 12? Sim, 10 é menor que 12. Então, aqui fica 12. Aí continua. 12 é menor que 7? Não, não é não. Terminei de verificar todos os dados que estão no array e aqui está o meu maior valor. É essa a lógica que nós vamos escrever, tá? Então, para verificar o maior valor, vamos lá, vou fazer um laço aqui. Pode ser um laço semelhante a esse aqui. Lembre-se, a primeira coisa que eu vou fazer é ter a variável maior. Variável maior. Eu não vou inicializar a variável maior com o primeiro valor que está no array, não foi isso que a gente conversou? Então, aqui vai receber o quê? O array A no índice 0. É o primeiro elemento que está no array, tá? E aí, depois disso, eu verifico, se a variável maior for menor do que o número, quem é o número? Quem que vai ser o número? O número vai ser 5, depois 10, depois 8, depois 12, depois 7. Cada um dos elementos que está no array A, tá? Aqui pode chamar de A. O array A. Então, cada um dos elementos que está no array A, eu vou guardando aqui na variável num. Aí, se a variável maior for menor que o número, então o que eu faço? Maior recebe num. Pronto, é isso. Tá? Se ficou complicado de entender isso aqui, o que eu aconselho que vocês façam? Faz o teste mesmo. Pega no papel, né? Pausa o vídeo. Deixa eu até aumentar aqui. Pausa o vídeo. E risca isso no papel. Imagina um vetor, pode ser até com esses dados aqui. Imagina a variável maior e vai fazendo o passo a passo para entender, né, o passo a passo da execução deste código aqui. Beleza? Então vamos lá, continuando. Depois, mostrar os elementos de índice 0, 10, 20, 30 até 90. Só que isso aqui é para um array de tamanho 100. Só que no meu caso, eu não fiz um array de tamanho 100. Vou testar só com 5. Né? Então, se é só com 5, não vou ter condição de testar isso. Mas eu vou fazer ele aqui. Né? Aí, como eu quero os índices de 0, 10, 20, então, vou ter que usar ou um for in ou um for normal, tradicional. Esse aqui. Tá? Eu vou fazer esse aqui porque eu acho que vai ficar mais simples. Então, vai ser o seguinte. Let i, começando em quanto? Se é para mostrar começando em 0, eu já vou começar aqui em 0.
enquanto a variável i for menor que o tamanho, e aí eu não vou fazer i mais mais. Por quê? Não é para mostrar de 10 em 10? Então já vou fazer aqui i recebe i mais 10. Pronto, já incrementei de 10 em 10. E aí eu vou mostrando, né? Vou dar um alerta aqui. Posso mostrar assim, ó. O vetor no índice i é igual a, vou colocar um espaço aqui, é igual a no índice i. No índice i. Pronto. Só que esse aqui eu não vou ter condição de testar porque aqui eu coloquei tamanho 5. Mas se eu colocar aqui tamanho 100, aí sim eu tenho condição de testar, tá? Vou salvar aqui, vamos executar, ver isso aí funcionando. No caso de vocês aí, na casa de vocês, o que eu aconselho vocês a fazer? Faz primeiro só isso aqui, aí testa. Aí depois faz isso, aí testa, vê se funciona. Beleza, funcionou? Aí faz tudo isso aqui. Testou, funcionou? Aí vem, faz esse aqui. Testou, funcionou? Aí sim vem, troca lá por 100. Por 100 não, pode ser tipo 20, 30, um valor menor. E aí testa, tá? Então vamos lá, vamos testar isso aqui, né? No meu caso aqui, testando tudo de uma vez. Então, exemplo 4. E uma outra coisa aqui que eu acho que eu fiz errado. Tá, aqui, ó. Calculei o maior e não mostrei quem é o maior, né? Então, fiz errado aqui. Então, preciso, depois que eu sair do laço, alert, o maior valor é, e aí mostrar a variável maior. E antes de testar, um outro problema que eu esqueci, ó. Aqui, quando eu for calcular o maior valor, informar qual é o elemento de maior valor e também o seu índice. Mas se eu preciso mostrar o índice, então eu não posso usar o for off. Né? Como é que eu vou calcular o índice se eu estou usando for off? E o for off não me dá o índice. Né? Então ficou errado. Né? Preciso corrigir aqui. Eu vou usar o for in ou eu vou utilizar o laço tradicional semelhante a isso aqui. Né? E como eu vou precisar do maior índice também, então eu vou colocar aqui uma variável índice. E essa variável índice, ó, aqui não vai começar com A no índice 0, então aqui o índice é 0, então essa variável aqui começa com 0. E aí eu vou fazer aqui então for in, então eu vou trocar, ao invés de num aqui, eu vou colocar i. E aí aqui eu vou usar in. E para não ter que mexer nisso aqui, eu posso fazer o seguinte, declaro uma variável num, e essa variável vai receber quem? O vetor A no índice i. Pronto, aí eu não preciso mexer aqui no restante. E se eu tenho aqui o índice, né, eu posso dizer aqui que a variável índice recebe o valor de i. Tá? Então, se o maior for menor que num, o maior recebe num e o índice recebe o índice do num. Qual que é o índice do num? Aqui. O índice que eu coloquei tá aqui. Ok? E aí eu consigo colocar o maior valor é maior e seu índice é índice. Pronto. Agora sim, tá? Beleza, vou vir aqui, pressionar F5 para carregar de novo. Vamos digitar aqui, então, por exemplo, 5, 10, 8, 12, 7. Aí, um número igual a 10, né? Beleza. O maior valor é 12, seu índice é 3, beleza. Vetor no índice 0 é igual a... tá. Aqui é essa parte aqui, ó. Vetor no índice 0 é igual assim, porque aqui era para mostrar os elementos, né? No índice 0, 10, 20, assim por diante. O índice 0 é 5. Aí o 10 eu já não tenho, né? Só isso aqui. E faltou a gente testar só aqui, né? Elementos iguais a 40, porque eu não digitei nenhum valor igual a 40, né? Então eu vou pressionar F5 aqui novamente. Vamos testar aqui. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 2, 40, 70, 30 e 20.
Então, o valor 40 no índice 1, beleza? Aí 0 números iguais a 10, não tem nenhum número igual a 10. O maior é o 70, o índice dele é 2. E o vetor no índice 0 é igual a 2. Né? E aí não tem o vetor no índice 10, né? Porque a gente não colocou. Tá? Essa parte aqui, né? Eu vou ter o vetor no índice 0, mas não tem um vetor no índice 10, por quê? Porque meu array aqui é só de tamanho 5, tá? Então, se eu mudar aqui para 100, aí sim eu tenho. Né? Beleza? Tamanho 100. Então é isso, né? Esse exercício todo aqui tá feito aqui, um pouquinho extenso, né? Mas aí vocês vão ter tempo aí, pausa o vídeo, reveja o vídeo, faz o teste de mesa, que é importante, para poder entender esse aqui, tá? Exercício para vocês. Quer construir um algoritmo para ler um vetor de 500 números, né? Óbvio, vocês vão testar com valor menor, testa, por exemplo, com 10. E aí calcular e mostrar a quantidade de elementos iguais a 100, então contar quantos elementos são iguais a 100. Quantidade de elementos pares, então contar quantos são pares. Quantidade de elementos menores que 50, contar quantos são iguais a 50. E o elemento de menor valor, verificar qual é o menor valor. Para verificar qual é o menor valor, é semelhante a verificar quem é o maior. Só que no caso vai verificar quem é o menor. Tá? Então isso aqui fica de exercício para vocês. Então, por enquanto é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.